Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Eu começo essa edição com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. Folha de São Paulo: 5 capitais suspendem vacinação contra a Covid por falta de imunizante. Além de São Paulo, pelo menos 4 seguem apenas com a segunda dose, nesta terça-feira, dia 22. E agora o Estadão: secretário de Guedes diz que falar em aumento na tarifa após MP da Eletrobras é desinformação. Valor Econômico: Bolsa lança área no site para a pessoa física ver seus investimentos em todas as corretoras. A ferramenta permite ao investidor consultar informações sobre as suas aplicações financeiras de renda fixa e renda variável registradas na Bolsa, que está bem perto de bater 4 milhões de investidores. E por fim, o Globo: Bill e Melinda Gates, em meio ao divórcio, empresa do casal que gere 170 bilhões de dólares, muda de nome e acirra controvérsia. O gerente financeiro que controla a fortuna do dono da Microsoft está no olho do furacão depois de acusações de maus tratos a funcionários. A nova rodada do auxílio emergencial injetou mais de 5 bilhões na economia do país. E a maior parte desse dinheiro foi usada para pagar contas básicas, como de água e luz. O levantamento foi feito com base nas movimentações do Caixa Tem, o aplicativo que é usado para as pessoas receberem o dinheiro e também pagarem contas. E os números mostram que o benefício está sendo cada vez mais usado para as despesas básicas do brasileiro. Entre os dias 6 de abril e 15 de junho, um total de 5 bilhões e 100 milhões de reais foi movimentado em pagamentos virtuais, sendo que 3 bilhões e 900 milhões de reais foram para concessionárias de serviços públicos, como água e luz. Os outros 1 bilhão e 200 milhões foram gastos com compras virtuais. Isso daí significa que, independente de tudo, que elas têm que pagar essas contas para o funcionamento das suas residências. Água é uma questão de sobrevivência, energia elétrica é uma questão de sobrevivência, telefonia hoje, mais do que nunca, também é uma questão de extrema necessidade. Por quê? Porque basicamente tudo hoje está sendo mediado por essa tecnologia que nós temos. Portanto, as aulas de nós, professores, de estudantes, está tudo sendo por conta desse tipo de tecnologia que nós temos. Então, é fundamental a gente fazer o pagamento para continuar recebendo esse tipo de serviço e ter acesso a essas possibilidades de interação social que a pandemia nos restringiu bastante, né? Necessariamente, as pessoas têm que atender às necessidades mais básicas de forma imediata. Sobrando algum recurso financeiro, daí elas conseguem alocar nesses outros tipos de bens, mas num segundo momento. Com a queda no valor do auxílio emergencial, o brasileiro deixou de usar esse dinheiro no comércio. Para a gente ter uma ideia, no ano passado, quando o benefício era de R$ 600, o valor gasto com compras virtuais chegou a 2 bilhões e 600 milhões de reais. Já agora, em 2021, quando a parcela é em média de R$ 250, o montante gasto pelo aplicativo caiu pela metade. Mesmo assim, o setor reconhece a importância do auxílio pago pelo governo. Um levantamento feito pela FEComércio projeta um crescimento nas vendas para o mês de junho de 5,7%. Se não houvesse o auxílio, esse índice chegaria no máximo 2,5%. O crescimento do comércio ele vai ter que passar, num segundo momento, por uma espécie de aquecimento na economia. Então, esse dinheiro que foi injetado pelo governo, ele vai, digamos, dar um pequeno salto nas movimentações do comércio. O governo já anunciou que vai prorrogar o pagamento do auxílio por mais 3 meses e com o mesmo valor. Parcelas em média de R$ 250, sendo que mulheres, chefes de família, recebem R$ 375 e pessoas que vivem sozinhas, R$ 150. E quem tem boletos para pagar, espera com ansiedade. Está desempregado, né? Não ajuda, né? Mas faz bastante diferença, ajuda, né? Amenizar um pouco as coisas. Ameniza? Ameniza um pouco, sim. As contas agradecem. Isso. Chegou ao Brasil hoje o primeiro lote com 1,5 milhão de doses da vacina da Janssen, a unidade farmacêutica da Johnson & Johnson. O imunizante é aplicado em dose única.
O avião que trouxe a remessa pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos pela manhã, de acordo com a Agência Brasil. Ao todo, foram encomendadas pelo governo federal 38 milhões de doses dessa empresa. Essa vacina, ela tem uma vantagem de ser dose única e com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização. Lembrando que já atingimos a meta de 40% da população brasileira acima de 18 anos. Isso corresponde a 160 milhões de brasileiros imunizados com a primeira dose de vacina. O ministro lembrou ainda que o objetivo é vacinar toda a população acima dos 18 anos de idade até setembro. As doses da vacina da Janssen serão distribuídas aos estados. A recomendação inicial é que o envio seja feito às capitais e as vacinas devem ser aplicadas até agosto. Nova York realiza eleições para determinar o prefeito que deve conduzir a maior metrópole dos Estados Unidos no período pós-pandemia. Com um sistema complexo de votação, os resultados podem ser conhecidos somente no mês de julho. Os nova-iorquinos comparecem às urnas nesta terça-feira para eleições primárias de resultado incerto que devem definir o prefeito do pós-pandemia da maior metrópole americana. Como Nova York é um reduto democrata, o vencedor das primárias do partido será muito provavelmente eleito prefeito em novembro, em uma disputa com o vencedor das primárias republicanas. Os democratas registrados devem escolher entre um grupo diverso de 13 candidatos que disputam o segundo emprego mais difícil dos Estados Unidos, depois do cargo de presidente, como é conhecido o posto de prefeito de Nova York. O vencedor será o sucessor do prefeito Bill de Blasio, de esquerda, que encerra 8 anos de governo com uma grande impopularidade. Há pouco mais de um ano, a cidade foi o epicentro nacional da pandemia, com mais de 33 mil mortes provocadas pelo coronavírus. Mas a Big Apple iniciou o retorno à vida normal após vários meses de confinamento, graças a uma intensa campanha de vacinação. Um novo sistema de votação que pede aos eleitores para classificar 5 candidatos por ordem de preferência torna os prognósticos praticamente impossíveis, a menos que um candidato consiga desde o início mais de 50% dos votos, um cenário muito improvável. O candidato que ficar na última posição será eliminado e seus votos redistribuídos para sua segunda opção, e assim por diante com os demais aspirantes, até que um candidato supere 50%. Com o sistema, o vencedor pode ser anunciado apenas em meados de julho. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela sua companhia. Tchau.